Olha essa coisa horrorosa. Depois, na verdade, logo no começo do livro eu descobri o que era. Esse aqui é o 7º livro de Duna, da saga de Duna, que caminha aí pro seu 8º livro, a finalização, e eu acabei de lê-lo. E basicamente esses 2 livros são um livro só, tá bom? Então essa minha análise vai ser pela metade, porque a história ainda não acabou. Meu nome é Thiago Taitz, você está assistindo aos Panguás e hoje é um vídeo do Bibliotec, o Panguá, leitor estratégico responsável por trazer para vocês aqui conteúdo sobre leitura. E hoje então quero finalmente falar como terminou essa minha jornada lendo esse livro, como ela começou e um ponto altíssimo do momento em que ela terminou, devido aí a um incentivo que eu tive para essa leitura. Quero comentar com vocês também alguns aspectos de como foi ter lido, né, em outra língua, e se vale a pena você que lê Duna, se vale a pena realmente investir na continuação, você que não lê, investir na leitura do livro e quem sabe ficar inspirado pela continuação, comentar um pouco sobre autores que não terminam suas obras e outros ficam no lugar, tá bem? Mas sem mais delongas, bora discutir isso aqui, tá bem? Antes de ter terminado este livro daqui, o 6º de Duna, você pode, se você conseguir olhar ali, né, meu posterzinho, que são todas as capas de Duna, eu acho muito joinha. Você vai perceber que são 6 histórias ali, tem 3 cores, começa num rosa o céu, depois fica roxo, depois fica verde. Isso é interessante, por quê? Porque a história de Duna, a saga de Duna, são 3 grandes arcos, basicamente, né, da história principal. Você tem os 3 primeiros livros, que são Duna, o original, clássico, que por si só já é bem suficiente. Temos o Messias de Duna, que é um livro bem diferente, mais psicológico, continuação direta, tem os seus aspectos históricos e sci-fi, mas assim, é bem mais psicológico, tem uma outra pegada. Temos o 3º, que são os Filhos de Duna, que também seguindo na cronologia, nessa sequência, e eu diria que retoma um pouco do primeiro livro, né, o ritmo do primeiro livro. E aí a gente tem uma aberração que entra aí no meio, que dá o ritmo, a tonalidade roxa aqui. Depois posso até dar um zoomzinho para vocês verem. Porque acaba o primeiro arco, tem um salto temporal, né, de milênios, não vou contar por quê, porque eu não quero dar muitos spoilers. Falar que tem um salto temporal não é spoiler, tá bom? Time skip. Imperador Deus de Duna. E então muda muito. É um time skip bem longo, de milênios. Todos os personagens mudam. O mundo, assim, muitas coisas mudam, muitas. Mas, assim, a forma de se contar a história se mantém ainda. O autor, né? O mesmo autor. A gente tem, então, o 5º livro. Vocês, assim que chegando no final do 4º, você se acostuma com esse salto de uma familiaridade com alguns personagens. Assim, você acaba de se acostumar e, de repente, tem um outro salto, tem um outro time skip. A gente está entrando no 3º grande arco de Duna. Okay? Que começa com Hereges de Duna, o 5º livro do autor. E então, depois de Hereges de Duna, temos As Herdeiras de Duna, o 6º livro. E ele acaba com Não, ele não acaba, né? Até bem diferente do primeiro livro, que tem uma finalização que dá muita margem, mas é um final, né? É um fechamento para o personagem e tudo mais. Mas esse 6º livro não, ele introduz algo muito novo e muita coisa acontece. E aí, o que acontece é que o autor, Frank Herbert, morre, falece e não continua, né? Ele não terminou de escrever a continuação. E então temos aí a figura do seu filho, Brian Herbert, e um amigo, Kevin Anderson, que começam, basicamente, eles descobrem, né, várias anotações do pai, né, Frank Herbert, sobre a continuação, inúmeras anotações. Não é nada fechado, mas muitas notas, suficiente para eles darem continuação. Mas antes de continuarem a história principal de Duna, eles se empenharam em fazer o que o autor começou, né, o que o autor já tinha em mente, que é o background de todo o universo, né?
E basicamente esse background são histórias prequel, que a gente fala. Pensa em Star Wars, é um exemplo bem clássico. Os primeiros filmes a serem lançados são os capítulos 4, 5 e 6. Então depois lançam os capítulos 1, 2 e 3. É a trilogia prequel, que a gente chama. E aí depois o 7, 8 e 9 é a trilogia sequel. Né? Depois, então, Duna, aí Brian Herbert e o Anderson escrevem aí. É uma trilogia falando sobre as casas de Duna. Mas a casa Atreides, Harkonnen e Corrino. Que Harkonnen e Atreides são bem... E o filme é bem familiarizado, Corrino também. Um pouco menos, mas também. Tem algumas novelas curtas, né? Alguns contos. E acho que são só dois outros livros, ou também contos, durante, né? No entremeio aí do segundo e terceiro livro, ou primeiro e segundo livro, tá bem? E só depois de escreverem tudo isso, eles vão, de fato, escrever o 7º e o 8º livro de continuação. Mas o que acontece? O 7º e o 8º, na verdade, é o desmembramento do único finalização que o autor original, Frank Herbert, pretendia, tá bem? Mas, claro, eu imagino que eles tenham expandido, claro, obviamente eles expandiram, além das notas, mas aí entra aí um tópico que eu quero conversar com vocês, que é sobre quando o outro autor assume a obra, ok? Primeiro, muda os maneirismos de escrever. A forma de se escrever muda. Eu lembro o 6º livro, capítulos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 páginas. Um capítulo aleatório, eu acabei de abrir aqui. Neste livro que eu li, tem capítulos de 3, depois capítulos de 4, capítulos de 5, capítulos muito curtos. Você pode pensar, nossa, que diferença que isso faz. Muita. Porque desde o primeiro livro, Frank Herbert ele tem uma forma de contar histórias, de contar a história de Duna em capítulos. Cada capítulo é um momento de um arco específico. E geralmente, quem assistiu o filme, mas o livro fica muito mais claro isso. Você tem cerca de 6, 7, 8 arcos ocorrendo simultaneamente. Então, falando sem dar muitos spoilers do primeiro do filme, né? Mas falando um pouco do primeiro filme. Você tem o Baron Harkonnen, você tem o Paul, você tem o Duque Leto, você tem a Jessica Bene Gesserit e as demais Bene Gesserits, você tem a Arrakis, né? Você tem a Duna. Então eu já dei 5 momentos, 5 personagens distintos que vão ser tratados aí, às vezes vão ter um capítulo focado na sua história. Então a história acontece como se tivesse 1, 2, 3, 4, 5 aqui e vai caminhando assim, simultaneamente. Só que você lê aqui, depois você lê aqui, depois você lê aqui, depois você lê aqui, aí volta. É mais ou menos assim que funciona a leitura do livro. E de 15 para 5 páginas, o conteúdo que tem nisso muda muito. E isso significa que vários capítulos aqui de Hunters of Dune, eu senti que foram, muito preencheção, muito encher linguiça, eles foram um pouco desnecessários. Senti muito isso no começo, principalmente porque aí tem o entendimento do contexto. Os dois autores, Brian Herbert e o Kevin Anderson, quiseram ir reintroduzindo o pessoal. Como eu falei, teve um hiato entre o 6º livro e os dois autores retomarem as produções em cima do universo de Duna. E depois desse ato ainda teve todas essas produções e só depois trouxeram a continuação. Então eles tiveram que relembrar os acontecimentos do último livro. E eles relembram isso de forma natural, no sentido de que é o narrador contando. E em alguns momentos, aliás, eu reparei isso no último capítulo do livro que eu li hoje, um personagem relembrando o assunto, eu não achei muito natural. Eu não consigo imaginar o personagem falando para si mesmo aquilo lá. Parece que foi um recurso puramente pro leitor. Isso me deixou um pouco incomodado. Mas tem a sua justificativa, como eu estou explicando aqui, certo? E um parênteses, eu li em inglês, todo esse livro aqui em inglês, porque não tem em português. Até onde eu saiba, com certeza que não tem em português.
E se várias palavras do português já não entendi, imagine de inglês. Mas sobre ter lido em inglês, fiz um vídeo já. E quero dar alguns adendos aqui, tá bem? Naquele vídeo eu comentei sobre formas de ler livros em outra língua que você é fluente. Recomendei a leitura rápida e não a devagar. E terminei com a leitura rápida e sucesso. Muito bom. Consegui aproveitar muito similarmente o tanto que eu aproveitei no livro em português. Você não precisa ficar caçando toda a palavra do dicionário, todo adjetivo, toda caracterização, se você for ler um livro em outra língua. É bom, ajuda, é bem prático, mas toma muito tempo, então não é essencial. Talvez numa segunda leitura, quando você quiser dar mais foco para alguns pontos que te chamaram a atenção. Então eu gosto de, às vezes, de pegar um livro que eu já li, passar algumas páginas que eu marquei aqui, que eu sei que são boas, e quando eu vou relê-las, aí eu dou uma ênfase maior, porque eu quero produzir conteúdo, quero refletir em cima, tá bem? Fechando esse parênteses, vamos continuar. Mas tirando isso e esse maneirismo, essa outra forma, além dos capítulos curtos, você nota, é uma outra escrita. Eu não sei explicar exatamente o que, mas pode ser só um preconceito, não no sentido de que uma coisa bem inconsciente, mas não inconsciente psicanalítico. É uma tendência que eu já tenho de pensar, não, o original é melhor. E de ficar olhando muito, procurando pelo em ovo. E acaba reclamando um pouco e pensando que a estrutura, a forma de contar a história não está tão boa quanto antigamente. Aliás, isso foi algo que eu senti que o terceiro arco ele é muito lento em comparação com o primeiro arco. E é no sentido de você tem 500 páginas, literalmente 500 páginas de muito diálogo e tudo se preparando para de repente acontecer, tá? Aliás, todos os 7 livros que eu li até agora tem essa característica. E num vídeo de Duna eu posso até comentar isso com mais detalhes. Aliás, se você deixar o like nesse vídeo, eu vou ficar mais motivado para produzir esse vídeo comentando sobre Duna. Então se inscreve também para você não perder, ativa o sininho e comenta aí se você quer mesmo esse comentário, certo? Para ver se vale a pena ler tudo isso aqui. Spoiler, vale sim, com certeza, muito bom, muito bom. Tanto que tenho lido aí, são um ano e meio. E entra um detalhe, eu tive um entrave na leitura, ter trocado de língua, ter trocado de autor, tudo isso me fez ter uma dificuldade de seguir a leitura. E eu optei por fazer uma pausa, pausei, fui ler Sagarana, Guimarães Rosa, português muito difícil também. Ficção, mas bem diferente mesmo. Então, quebrei um pouco, parei, por isso que não levei um tempo maior para ler o livro. Estava levando cerca de 1 mês, 2 meses para cada livro. Apesar de ter lido o primeiro livro de Duna, de 700 páginas, em 1 mês, e os outros em mais tempo, com menos páginas e mais tempo, né? Vou mostrar como que o primeiro livro é muito bom mesmo. Mas, continuando, apesar dessa pausa, eu voltei a ler o livro e vai engatando. Tem momentos bem empolgantes dentro do livro, né, desse Hunters of Dune. Tem muitos plot twists, gostei bastante disso, eu não senti tanto isso nos outros. Alguns plot twists interessantes, um momento meio Invasão Skrull, tá? Acho que a comparação melhor que eu posso fazer é Invasão Skrull, por conta de uma série de acontecimentos aqui. A leitura deste livro está sendo parte de um experimento que eu estou fazendo na faculdade, que me incentivou a ler muito mais. Então eu passei de 5 páginas por dia para 20 páginas por dia. Então eu acabei terminando bem rapidamente. Estou ansiosíssimo para a continuação, que é esse daqui. E amanhã já devo começar. Eu não terminei exatamente o livro, tem um pequeno conto no final, que é após o 5º livro, mas o 5º, 6º não é muito claro, mas não está diretamente relacionado com o 7º livro, e foi escrito pelos 2 autores, não pelo autor original, tá bem? Você que não conhece Duna, viu tudo isso até aqui, espero que tenha aprendido um pouco sobre continuações de livros e outros autores. Espero que tenha gostado um pouco de Duna, ficado um pouco mais cativado pelo universo. Você que conhece Duna, fica a minha recomendação, vale sim a pena ler Hunters of Dune. Eu estou pensando em uma nota A, ok? A para S,
tenho gostado muito de Duna, então tenho dado notas 10, que é a nota acima do ótimo, na minha opinião pessoal. Seria mais ou menos um 9, né? Porque eu tenho gostado muito do universo. E os momentos do final, algumas poucas reflexões, não teve tantas pérolas quanto com os outros livros. O primeiro livro, o quarto livro, tem algumas pérolas a mais, coisas que fora da história eu pego e tomo para mim e falo que coisa interessantíssima de se pensar. Apesar de que a trama aqui é muito bem desenvolvida, muito complexa, como todos os outros livros de Duna são. Então, vale muito a pena, estou ansiosíssimo pela continuação. Muita coisa mudou, tá? Aliás, pode até ser um spoiler, mas não é um spoiler direto, tá bem? Mas vale a pena ler os livros prequel, em especial sobre a Cruzada, né? Não sobre as casas, mas sobre o Jihad Butleriano, né? Que é o fim das máquinas, que é Jihad Butleriano, a Cruzada das Máquinas e a Batalha por Corrino. Esses 3 livros prequel que contam a história das máquinas e como foi a guerra antes do universo de Duna. Vale a pena ler. Eu, lendo o 7º livro, notei que precisava, mas não precisa no sentido de que você vai ficar perdido. Não é. Este livro aqui resume e retoma tudo o que é necessário para que você entenda, tá bem? Então, não é necessário, mas se você quiser ter um pouco mais de afinidade com alguns personagens no 7º livro e com o desenrolar da trama principal, talvez seja interessante. Eu não li, então não é necessário, tá bem? Mas eu acho que os 2 autores foram muito felizes, continuaram muito bem essa saga, de um modo geral, muito bem. Apesar de que a mudança na trama mudou bastante o rumo das coisas, eu acredito que era mesmo o plano do Frank Herbert, tá? O primeiro Duna é especialíssimo, mas a partir do 4º livro as coisas mudam muito mesmo, a partir do 5º muda muito mesmo. O 3º arco de Duna é outra história. Tem algumas essências, mas outra história. E isso é muito rico, muito valoroso, tá bem? Vou ficando por aqui, me delonguei, não imaginava conseguir me delongar tanto, me delonguei tanto. Porque é assim que as coisas funcionam. Meu nome é Thiago Taitz, se você acabou de assistir mais um vídeo do Bibliotec. E espero que tenham gostado, espero que fiquem aí interessados em ler Duna. E deixem nos comentários aí se querem um vídeo eu comentando mesmo, né? Comentando Duna, dicas de como ler Duna, ou então, o vídeo, lembrei, o vídeo que eu estou planejando é motivos para ler Duna, tá bem? Deixem nos comentários o que vocês querem e um grande abraço, fiquem bem.